Hoje nós vamos falar do porquê, vamos dar uma resposta, uma interpretação do porquê que Raquel, filha de Labão e esposa de Jacó, roubou os ídolos do seu pai. Será que Raquel era uma idólatra que não conseguiu se desapegar dos ídolos? Porque você só pega aquilo que tem valor para você, não é isso? Será que Raquel, a matriarca do povo de Israel, é tão importante para o povo de Israel? Ela era uma idólatra adoradora de deuses pagãos? Nós vamos responder essa pergunta. Na verdade, eu quero deixar aqui uma sugestão de leitura, ó. Escavando a Verdade, do meu amigo doutor Rodrigo Silva. Essa história que eu vou te contar hoje, a interpretação, está neste livro aqui que eu recomendo fortemente. Eu também vou contar para vocês a minha história com este livro aqui, tá bom? Lembrando que eu não vendo livro, não tenho link, basta você pesquisar Escavando a Verdade, doutor Rodrigo Silva, meu amigo, tá bom? Então, antes da gente começar, deixa aqui o seu Ahavti. Ahavti significa gostei, like em hebraico. Isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos aqui, ok? Se você gostar, obviamente, desse estudo bíblico. E também, se você quiser começar o seu curso de hebraico a partir de um método israelense, quero deixar aqui o primeiro link da descrição para você ter as informações do curso de hebraico. Começar aí o seu hebraico do zero a partir de um método israelense, perfeito? Então vamos aqui ao contexto da questão. Se você não sabe do que eu estou falando, isso é uma história bíblica, certo? Entre Labão, Raquel e Jacó, perfeito? Jacó se casa com Raquel após 14 anos de trabalho, vamos dizer, para o seu sogro Labão, porque o seu sogro Labão tinha enganado da primeira vez. Jacó serviu por 7 anos por amor a Raquel, mas ele recebeu Lia, a irmã mais velha. Isso era um costume, certo? Aí Jacó, na noite de núpcias, olhou e falou assim: nossa, mas não é Raquel, é Lia. Eu quero a Raquel. Trabalhou por mais 7 anos por amor a Raquel. Isso que é um amor, não é mesmo? Labão, o seu pai, no caso, o sogro de Jacó, engana Jacó muitas vezes na questão das ovelhas, na questão do salário, enfim, na questão da sua esposa. E Labão fala assim: olha, Jacó, eu acho melhor você tornar a terra... na verdade, quem disse isso é Jacó. Olha só, Gênesis 31, vamos ler o texto. Gênesis 31 disse o seguinte, 31 versículo 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Ou seja, o Labão não estava tão gostando do seu genro assim. Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, Deus disse a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Aí nesse mesmo capítulo, certo? No versículo lá embaixo, 19 diz o seguinte: e havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel... Isso aqui vamos dizer que é um ídolo. Furtou Raquel os ídolos de seu pai tinha. E nós temos uma resposta aqui arqueológica. Por isso que eu estou lendo aqui do meu querido doutor Rodrigo Silva, no meu querido amigo doutor Rodrigo Silva, um livrinho muito interessante, um livro muito interessante, que vai contar aqui, e nós vamos ver, pelas palavras aqui deste livro, a interpretação para essa questão. Então eu já quero deixar claro aqui que Raquel não era uma idólatra, não. A matriarca do povo judeu, esposa que Israel amava, Israel é Jacó, não era idólatra. Então eu vou ler direto aqui do livro
aqui na página 79, se você tem esse livro, página 79, diz o seguinte: certidões de propriedade. Olha só que interessante. Os tabletes legais desenterrados em Nuzi e Exuna ainda apresentam outra legislação que ilustra bem de perto o estranho comportamento de Raquel em roubar os ídolos do seu pai com o fim de entregá-los a Jacó. A lei da época declarava que, após a morte do chefe da família, os herdeiros legítimos poderiam tomar posse dos ídolos da família e, através deles, garantir sua participação nos bens. Esses ídolos eram chamados de Ilani, deuses, ou Terafim, palavra de sentido incerto, mas que se referia aos ídolos portáteis, vamos dizer, ídolos portáteis que você carrega, uma espécie de escritura, tá? Aos ídolos portáteis do lar, eram, vamos dizer, pequenos, que dava para carregar, dava para furtar, dava para roubar, né? A sua função legal nos tempos dos patriarcas era de representar perante um tribunal um certificado de posse, uma espécie de escritura, no que é hoje as casas têm escrituras, né? Isto é, uma escritura de determinada propriedade com tudo que ela possuía: animais, construções, mananciais de água, escravos e etc. Era de responsabilidade do proprietário guardar bem os seus ídolos do lar para que não fossem furtados, sob pena de perder os direitos das terras. Aí dá para entender o porquê Labão foi com toda a fúria atrás de Jacó, né? Não foi somente por causa dos ídolos, não foi apenas por causa de um pedaço de madeira, não. Ele iria ali perder as suas propriedades, era uma forma de ressarcimento, tá? Vamos continuar. A intenção de Raquel, ao roubar os ídolos do pai, era tornar Jacó o dono efetivo de tudo o que Labão possuía. A sua filha estava profundamente chateada com o fato do pai enganar seu marido, dando-lhe Lia como primeira esposa ao invés dela. Portanto, longe de ser uma motivação religiosa, o furto dos ídolos do lar, descrito em Gênesis 31:34, aqui, visava uma indenização forçada pelos indevidos 7 anos a mais que Jacó trabalhou para um enriquecimento do sogro. É o que diz aqui meu querido doutor Rodrigo Silva. Entendeu? Então é isso. Não é nada, não é nada de motivação religiosa, né? O que nós vemos nessa história é o seguinte: a arqueologia comprovou aí, dando essa interpretação quase que consensual, de que realmente a intenção de Raquel era de indenizar o marido de forma forçada. E para a gente entender isso, nós precisamos entender a cultura bíblica, a cultura que essa história está inserida. Então é bem interessante. Você imaginava isso? Comente aqui embaixo, use o espaço para comentários. Eu acho que já valeu o seu like, já valeu o seu joinha, né? Voltando ao livro, esse livro aqui ele é bem antigo aqui, ó. Na primeira edição que lançou, olha só, eu comprei ele dia 18 de dezembro de 2021, paguei R$42, ainda estou lendo esse livrinho, prestes a terminar. Então, uma dica é o seguinte: eu sempre coloco a data e sempre coloco o valor que eu paguei neste livro aqui, tá? Uma coisa que é interessante, esse livro eu procurei, a primeira edição dele, olha só, a primeira edição dele é lá em meados de, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu lembro que lá em 2013, 2012, eu já procurava por esse livro, ele estava esgotado. Aí eu ouvi o Dr. Rodrigo Silva falando em uma entrevista do livro Escavando a Verdade e me veio na memória: nossa, esse livro, meu Deus, como eu queria. Bati na internet, consegui comprar e recomendo a leitura aqui, muito bom.
É um livro maravilhoso para quem gosta das histórias bíblicas aí à luz da arqueologia bíblica, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu arrasto e tem o meu curso de hebraico aqui embaixo também, se você desejar começar o seu curso de hebraico, tá? Fique na paz. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.